Princípios orçamentários, estrutura e importância no controle financeiro do Estado. O orçamento público é um instrumento fundamental para a gestão das finanças do governo, servindo como um plano que reflete as prioridades de um país e orienta a alocação de recursos. Com o intuito de assegurar a transparência, a responsabilidade e a eficácia na administração pública, surgiram os princípios orçamentários, que orientam a elaboração e execução do orçamento. Esses princípios são normas que visam garantir um controle adequado das atividades financeiras do Executivo e cada um deles desempenha um papel essencial na estrutura orçamentária. O princípio da anualidade ou periodicidade estabelece que as estimativas de receitas e despesas devem ser referentes a um período limitado de tempo, normalmente de um ano. Isso é crucial, pois permite que o orçamento seja revisado e ajustado anualmente, refletindo as mudanças nas necessidades e prioridades da sociedade. A Constituição Federal de 1988 consagra esse princípio em seu artigo 165, inciso 3º, reforçando a importância de uma gestão financeira que se adapte a um ciclo anual, o que é vital para a transparência e a accountability governamental. Outro princípio fundamental é o da unidade, que determina que deve haver apenas um orçamento para cada exercício financeiro. A ideia por trás desse princípio é evitar a fragmentação das finanças públicas, garantindo que todas as receitas e despesas sejam consolidadas em um único documento orçamentário. A Constituição, em seu artigo 165, parágrafo 5º, reforça que existem orçamentos distintos, como o fiscal, o de investimentos das empresas estatais e o de seguridade social, mas que todos devem ser integrados e consolidados em um único orçamento para garantir uma visão completa das finanças públicas. A universalidade é um princípio que complementa a unidade, exigindo que o orçamento contenha todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos e entidades da administração pública. Isso é essencial para garantir que nenhum recurso público seja omitido ou escondido, permitindo um controle mais eficaz por parte do Legislativo e da sociedade. Assim, o artigo 3º da Lei nº 4.320/64 enfatiza que todas as operações de crédito e demais receitas devem ser incluídas no orçamento, evitando assim a manipulação das contas públicas. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária, excluindo a inclusão de temas estranhos ao seu objetivo. Historicamente, a adoção desse princípio foi uma resposta à prática de incluir no orçamento assuntos variados que não diziam respeito diretamente à execução financeira do governo. O artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal proíbe que questões não orçamentárias sejam tratadas no projeto de lei orçamentária, promovendo uma discussão mais focada e eficiente das contas públicas. A especificação, ou especialização, é um princípio que assegura que as despesas sejam classificadas de maneira detalhada. Isso é importante para permitir que cidadãos e gestores analisem e compreendam como os recursos estão sendo alocados. A Lei nº 4.320, de 1964, em seus artigos 5º e 15, exige que as despesas sejam especificadas, evitando autorizações de despesas globais que dificultariam o acompanhamento e o controle efetivo do uso dos recursos públicos. A publicidade é um princípio que busca garantir a transparência das contas públicas. O orçamento deve ser amplamente divulgado, permitindo que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária. A Constituição estabelece a obrigatoriedade de publicação do relatório resumido da execução orçamentária, o que, embora já constitua um passo em direção à transparência, ainda carece de uma abordagem mais acessível e informativa para a população em geral. O equilíbrio orçamentário é um dos princípios mais debatidos. Ele preconiza que as despesas não devem ultrapassar as receitas previstas, o que é essencial para evitar déficits que podem comprometer a saúde financeira do Estado. Entretanto, essa é uma abordagem simplificada, já que o orçamento é uma ferramenta complexa que pode ser interpretada de diversas maneiras. A Constituição, ao abordar o déficit orçamentário, enfatiza que ele deve ser analisado com uma visão de longo prazo, considerando a sustentabilidade das contas públicas. O princípio do orçamento bruto exige que todas as receitas e despesas sejam apresentadas em seus valores totais, sem deduções. Essa regra visa garantir que os gestores tenham uma visão clara e completa das finanças públicas, evitando que valores sejam ocultados ou manipulados. A Lei nº 4.320, de 1964,
estabelece que as receitas e despesas devem ser apresentadas em sua integralidade, assegurando que todas as movimentações financeiras sejam transparentes. A não afetação de receitas é outro princípio que se destaca por sua relevância prática. Ele estabelece que as receitas gerais não podem ser reservadas para despesas específicas, permitindo que o administrador público tenha flexibilidade para alocar recursos conforme as prioridades que surgem ao longo do exercício financeiro. Esse princípio, consagrado na Constituição, evita que um determinado segmento receba excessivos recursos em detrimento de áreas igualmente importantes, promovendo um uso mais equilibrado dos recursos públicos. A regra de ouro, prevista no artigo 167, inciso 3, da Constituição Federal de 1988, é um importante mecanismo que visa limitar o endividamento do Estado. Essa regra estabelece que as operações de crédito não podem exceder as despesas de capital, promovendo um controle rigoroso sobre o endividamento público. A implementação da regra de ouro é essencial para evitar que o governo financie suas despesas correntes com dívidas, uma prática que pode levar a crises financeiras. A compreensão desses princípios orçamentários é fundamental não apenas para os gestores públicos, mas também para a sociedade civil. O orçamento é, em última análise, uma representação das prioridades coletivas e deve ser gerido de forma transparente e responsável. Os cidadãos têm o direito de entender como os recursos públicos estão sendo utilizados e devem estar engajados na supervisão do processo orçamentário. O fortalecimento dos princípios orçamentários é essencial para garantir um governo mais eficiente e responsável. O cumprimento rigoroso desses princípios pode contribuir para a redução da corrupção e para uma melhor alocação dos recursos públicos, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população. Portanto, a educação e a conscientização sobre a importância desses princípios são cruciais para promover uma cidadania ativa e informada. A discussão sobre os princípios orçamentários não é apenas uma questão técnica, mas também política e social. O orçamento público deve ser um reflexo da vontade popular e deve ser elaborado e executado com base nas necessidades da sociedade. Dessa forma, o fortalecimento da participação da sociedade civil no processo orçamentário é uma forma eficaz de garantir que os princípios orçamentários sejam respeitados e que o orçamento atenda, de fato, aos interesses da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!